Qual é o CCBano que nunca ouviu falar no ancião Vitório Wangari, que foi presidente da Congregação Cristã no Brasil? E da lenda, segundo corre por aí, de que ele levitou. Olha só as crentices criadas no meio do povo da Congregação Cristã no Brasil. Esse aqui é o Vitório Wangari e nós vamos analisar uma das pregações dele, a mais famosa, eu acredito, de todas aí, que é a pregação de Gênesis capítulo 37, quando ele fala sobre José. Tem alguns CCBanos, na verdade, que saudosistas dizem, não, os problemas que estão tendo aí é de agora, aí eles atribuem que o problema vem do Jorge Cury para cá e assim por diante, porque a CCB antes disso, ela era a graça de Deus, ela era a igreja perfeita, é a igreja do amor, é a igreja onde tudo é movido pelo Espírito Santo. Será que é isso mesmo? Para você refletir agora, só antes de nós entrar na pregação, nós vamos ouvir essa pregação inteira, na íntegra, e vamos analisar, ok? Ou seja, vamos então descobrir se realmente o que os saudosistas dizem é verdade, que o problema veio de agora, que a CCB não tinha problemas nas suas pregações, ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Antes eu quero que você entenda uma coisa. Eu já fiz análise de muito ancião pregando na tribuna do próprio Braz, falando asneira, pregando heresia e ensinando tolices. E estes homens são alunos de Vitório Wangari. Isso aqui é só uma luz, só para você já ter uma ideia de como será a pregação. Você tem aí Nilson Marques, Salvador Bueno, Hélio Bianco, todos esses homens aí são alunos e saudosistas desse ancião e de outros presidenciáveis. Então vamos lá, vamos ouvir essa pregação e vamos fazer a nossa análise, ok? Vamos acompanhar. Entenda uma coisa, de partida. Qual é a característica mais marcante da pregação CCB de hoje, para a gente acompanhar com essas de antigamente? É a pregação antropocêntrica, ou seja, é uma pregação onde o homem está no centro dela, ou seja, é pregando para o homem, olhando para a Bíblia como se ela estivesse falando do homem, ou seja, do CCBano. É esse tipo de pregação, como eu já fiz várias análises aqui, substituindo o herói da Bíblia pelo CCBano. Dizendo que o que Deus fez na vida daquele herói da Bíblia, ou seja, aquele personagem bíblico, o que Deus fez na vida daquela pessoa, Deus vai fazer na sua também. Deus vai virar seu cativeiro, Deus vai te colocar por cabeça, não por cauda e assim por diante. Esse tipo de pregação, irmão, o homem está no centro da pregação, como se a Bíblia estivesse falando do homem. E qual é o correto? O correto é Cristo. Cristocêntrico. Por isso que usa-se a palavra cristocêntrico, significa Cristo no centro. E em uma pregação verdadeiramente bíblica, você, meu querido, não está no centro. Simples assim, ok? Você não está no centro. É Cristo. Dito isso, vamos ouvir essa pregação aqui, né? Vamos lá, segue aí. Vamos, com a ajuda de Deus, lermos Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Para nós ganharmos tempo, vamos pular a leitura, porque a leitura nós já conhecemos, eu conheço, você conhece, e a gente quer ouvir ele pregar, não lendo, ok? Então vamos pular, segue. E depois, quando viram que o seu pai o fez para ele e não para os outros uma túnica, aí o aborreceram ainda mais. Glória ao nome do Senhor. Além disso, irmão, Deus tinha plano com José que nem Jacó sabia. Bendito é o nome do Senhor. Como aqui nesta manhã há irmãos que Deus tem plano com ele que ele mesmo ainda não sabe. Não sabe. Olha aí, já começou. Ele compara o CCBano com o fato bíblico. Ou seja, Jacó não sabia, que é
Tá errado. Esse senhor tá pegando errado. Jacó sabia através do filho dele, José. Jacó pode não ter entendido, mas Deus deu a revelação para José e José as revelou ao seu pai, mãe e seus irmãos. Ok? Já tá errado aí. E aqui você já vê, já começou, nem andou direito e já tá dizendo, irmão, Jacó nem sabia nada, tem irmão aqui que nem sabia. Você entendeu? A pregação CCBiana é fazendo um paralelo entre o CCBianinho e o personagem bíblico. Ou seja, colocando o CCBianinho no centro e no foco da atenção. Não é Cristo. Já deu para perceber que essa pregação não está sendo construída para falar de Jesus. Não está sendo construída para falar de evangelho, de arrependimento. É isso que está acontecendo. Uma pregação, a palavra de José, irmão, a leitura de José, dá uma pregação tão maravilhosa, falando de Cristo e de evangelho, que é uma perca de tempo ouvir isso. Presta atenção, vamos ouvir, presta atenção. E nem os irmãos sabem. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Deus mostrava a José em sonhos o que ia fazer com ele, mas ele não discernia. Porque se discernisse, devia de ficar calado. E Deus mostrou que estavam trabalhando no campo, recolhendo trigo. E o molho dele se levantou, e os molhos dos seus irmãos também se levantaram, mas se inclinavam ao molho dele que ficava de pé. Então Deus estava mostrando que todos os seus irmãos iam ter parte na herança. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, o trigo representa a bênção, em outras partes representa a palavra e outras tantas coisas, mas sempre de bênção. O trigo, irmão, sempre representou bênção. Por isso diz que haverá bênção sobre o vendedor de trigo. Glória ao nome do Senhor. Haverá bênção na sua cabeça. Assim, amados irmãos, glória ao nome do Senhor. E ele contou esse sonho aos seus irmãos. Seus irmãos, então, bendito é o nome santo do Senhor, disseram a ele: você, tu, deveras, reinarás sobre nós? Tu reinarás sobre nós? Não queriam o reino, não queriam o domínio do irmão. Mas depois vamos ver as qualidades que eles tinham e as qualidades que tinha José. Porque para reinar precisa ter qualidade também. Glória ao nome do Senhor. Aí, é um monte de bobagem uma atrás da outra. Ele já está querendo apontar que José era uma pessoa virtuosa e por isso Deus escolheu ele. Não, porque para reinar você tem que ser santo. Você tem que ter qualidade. Como se Deus tivesse olhado para todos os irmãos de José e escolheu José pela santidade de José. Falei, não, como José é tão santinho, eu vou escolher José. Não faz nenhum sentido isso. José foi escolhido porque havia uma promessa sobre Jacó e sobre a sua esposa. Porque veio, a promessa vem de Abraão, Isaac, Jacó e as suas parceiras que eram aceitas por Deus, ou seja, aquela que ele casou de fato por amor. Então a bênção de Deus estava passando sobre ele. Poderia, no máximo, ser sobre Benjamim também, mas estava sobre José. José foi escolhido por Deus. José, e não José escolheu a Deus. Não, eu vou escolher a Deus. Já começou aqui uma bobagem. Outra bobagem que eles falam aqui também. Ah, irmão, José foi falar, ele falou, você não pode falar nada, fique quietinho com os planos de Deus na sua vida. Era plano de Deus mesmo que José falasse. Era plano de Deus, porque eles precisavam falar, precisavam irritar os irmãos dele, precisava ser vendido, precisava ir para o Egito. É plano de Deus. Vamos ouvir o restante. Então diz: tu terás domínio sobre nós. Então o aborreciam ainda mais por causa dos seus sonhos e porque ele falava. Por isso, irmãos, quando Deus revela alguma coisa para nós, guarda para ti, irmão, não manifeste.
Senão te tomarão por presunçoso, te tomarão por soberbo, te tomarão como quem queres dominar ou ser senhor de alguma coisa, te tomarão por todas estas coisas. Se Deus te revelou alguma coisa, guarda no teu coração, que a teu tempo Deus terá tudo lá em cima, irmão. Aí, na cabeça do CCBano que tá ouvindo, Deus revelou se ele vai ser ancião. Se Deus revelou que você vai ser ancião, fica quietinho, guarda no seu coração, que tudo vai se cumprir. E por conta disso, as pessoas ficam caladas, ouvindo profetadas na CCB e em silêncio. Ninguém sabe aonde está a profetada. Todo mundo sabe que está todo mundo carregando uma profetada. Isso aqui é engodo do maligno. Isso não passa de profetada, irmão. Igual as de hoje, igual as de sempre. Tendo uma coisa, CCB já foi fundada através de falsas revelações. Falsa revelação, achando-se, julgando-se a igreja eleita, né? Esses homens aqui nunca pregaram o evangelho. Estou mostrando para você agora uma pregação, porque tem CCBano que me pediu, já faz, examina lá, vamos ver então a pregação dos antigos, vai lá pegar a pregação do Vitório Ang. Tá aqui, ó, estou examinando a pregação do Vitório Ang. Não tem evangelho nisso. Não tem evangelho. É o mesmo sentimento CCBano, achando-se alguma coisa. Eles acham que são heróis, eles acham que são santos e que Deus tem planos na vida deles para fazer. Vamos ver. Glória ao nome do Senhor. Mas depois ele sonhou um outro sonho, que aí tomou também Jacó e a mulher dele e contou, sonhei ainda outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, e contando diante do seu pai, diante dos seus irmãos, disse Jacó: que sonho é este que sonhaste? Mas Jacó fez aquilo para guardá-lo dos seus irmãos. Que sonho é isto que sonhaste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Mas depois Jacó guardou aquilo. Que será que Deus tem reservado para esse moço? Glória ao nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, tinha um plano a cumprir sobre a terra com Israel. Ele tinha que multiplicar o povo primeiro e tinha que conservar o povo em vida, porque havia de vir uma grande fome em toda a terra. E no Egito, irmãos, havia pão, e em Canaã não. Glória ao nome do Senhor. Então Deus, irmãos, estava empurrando José para uma outra nação. Então, olha aí, é um problema, né? O camarada leu, aqui, a pregação é o seguinte, ele vai falando tudo que já foi lido e dá pequenas pausas para falar do CCBano. Sempre assim. Quanto ele está falando agora aqui, que Deus já tinha plano, porque Deus olhou que no Egito tem trigo, então eu vou fazer com que José vá para o Egito. Não, meu querido, ao contrário. No Egito só tinha trigo, só veio a ter trigo em abundância por conta do plano administrativo de José, que foi Deus que instruiu José. Então foi Deus quem abençoou o Egito, permitindo que tivessem trigo. Tudo isso era caminho de Deus. Era um plano de Deus para algo maior. Algo maior. Então não vem dizer que lá no Egito tinha trigo, então Deus quis levar ele para... Não, lá não tinha trigo, lá era igual a qualquer outro lugar, né? Ainda não estavam em época de fome, mas era um lugar comum, igual os outros que têm as suas finanças. Foi José que creu naquela visão que Deus deu para ele, já prevendo a fome, ele armazenou o trigo. É isso que aconteceu. Então José é a causa de que o Egito tenha trigo, não ao contrário. Não que José foi para lá porque tinha trigo. Tá vendo aqui? Isso aqui é falta de estudo bíblico, ó. Esse homem ele foi ordenado, segundo o que me fala a memória, em 1948 para ancião. 1948. 1931 e 71, eles emitem documento proibindo o ministério de fazer curso de teologia ou de estudar a Bíblia. Então, em 1931, esse homem já tinha 20 e tantos anos no ministério. Então ele participou desses ensinamentos. Então esse homem aqui não é um santinho.
Ele não é, ele era um santinho. Não, ele é promotor da ignorância da CCB. Ele ajudou a promover. Tá aí essa pregação. Uma pregação antropocêntrica que não fala de Jesus, não fala do evangelho, não fala absolutamente nada. Vamos ouvir. Porque se não fosse pelo meio que foi, Jacó nunca se desligaria dos seus irmãos porque os amava, e do seu pai porque o amava. Nunca deixaria a casa paterna. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, falou Jacó para José: seus irmãos estão apacentando gado em Siquém. Vai ver como é que eles se acham e como está o rebanho. Glória ao nome do Senhor. E José... Irmão, eu vou dar uma adiantada aqui, tá? Isso aqui não vai mudar. É desse jeito a pregação toda. Ele não vai falar de Jesus, não vai falar de evangelho, não vai falar do reino de Deus. Ele fala da vida do CCBano. Ele lê a passagem bíblica bonita sobre José e ele traça um paralelo com a vida do CCBaninho. Isso é uma pregação antropocêntrica. Este homem aqui não é cristão. Não foi um cristão genuíno, autêntico. Foi um sectário que ajudou a colocar no coração de outras pessoas o sentimento pela seita CCB. Vamos dar uns pulos aqui para frente, para não perder muito tempo. Não ia falar nada. Porque Deus revela o seu segredo para quem Ele ama. Ele cria uma contradição tão grande aqui, ó. Lá atrás ele falou que Jacó não sabia nada. Agora que Deus revela seus segredos a quem Ele ama. Mais para frente, gente. Mais para frente, observa. Ó, pra você ver a contradição. Deus revela o segredo a quem Ele ama. No minuto 17 aqui, ó. Mais para frente ele vai falar: mesmo amando, Deus não revela os seus segredos. Olha o tamanho da contradição. Fica vendo. Veja como esse homem, ele entra em contradição na própria pregação. Acabou de dizer que aquele que Deus ama, Deus faz saber dos seus planos. Agora, já vai dizer o contrário. Mesmo que Deus ame, ele não fala, ele não faz saber os planos. Isso para você ver como esses homens não têm substância, gente. Conforme eles vão lendo ali e vão pregando, eles vão mudando, vão pregando o que dá na telha. O que dá na telha é o que aparece na mente, sem ele perceber que está entrando em contradição. Ouça agora aqui, ó. Preste atenção. Já orei a Deus, Deus não me faz saber nada. E Jacó era um homem amado de Deus, hein? Jacó era homem amado de Deus, mas quando Deus tem o seu plano, Ele esconde até daquele que Ele ama. Conforme... Que confusão é essa? Quando Deus ama, Deus faz saber. Mesmo que Deus ama, Deus não faz saber. Você está entendendo, irmão? Que isso vem desde o princípio dessa igreja. Desde o princípio. Sinto muito em te dizer. Você frequenta uma seita que sempre foi seita. Sempre foi seita. A contradição é a prova de que não é o Espírito Santo quem está falando com esses homens. Não é, essa pregação não é feita pelo Espírito Santo. Antropocêntrica. Não fala de Jesus. Não fala de arrependimento. Não fala do reino de Deus. Não fala de evangelho. Fala do próprio homem a ponto de entrar em contradição, né? Porque ele já nem lembra o que falou há poucos minutos atrás e já está mudando o seu próprio discurso. É lamentável. Ouça aqui, ó. Ouça o que ele pregou um pouquinho antes. Não ia falar nada. Porque Deus revela o seu segredo para quem Ele ama. Porque Deus revela seus segredos para aquele que Ele ama. Já orei a Deus, Deus não me faz saber nada. E Jacó era um homem amado de Deus, hein? Jacó era homem amado de Deus, mas quando Deus tem o seu plano, Ele esconde até daquele que Ele ama. Mas quando Deus tem seu plano, Ele esconde até daquele que Ele ama. E o que a Bíblia fala sobre isso? Jesus Cristo disse: vocês não são mais servos, são amigos. E os amigos, Deus faz saber aquilo que vai fazer. Essa aqui é a interpretação correta. Não a bagunça.
que esse senhor, coitado, pregou aí. E muita gente foi levado pelo engano através de homens como esse aqui. Bom, é isso a pregação de hoje. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.